Se você quiser aprender a domar, treinar e corrigir seus cavalos para a vaquejada, esse é o lugar. Vamos lá? Kleber entrou, vocês estão vendo ali ao contrário, que a cama está ao contrário, mas correção de cavalos para a vaquejada, que eu sou ruim de escrever ao contrário, tá certo, pessoal? Boa noite, Pedro Carlos, entrou com a gente, Cleito, Marluz, e nome difícil, Chasktia, o cara não é brasileiro não. Kleber, melhor professor, obrigado Kleber. Silmar entrou com a gente, o Mike Augusto, boa noite Mike, Estelo Sena, a Fran Feito, boa noite Afrânio, tudo bom querido? Jefferson Williams, Vitor Batista, né? Ele escreveu bonito, escreveu com um monte de I, um monte de Averilso Vaqueiro, Everilso Vaqueiro, Paulo Silvestre também entrou com a gente. Bom, pessoal, hoje eu desenhei isso aqui no quadro. Isso aqui é a simulação de uma pista de vaquejada, tá certo? Hoje eu vou ensinar para vocês alguns problemas que você tem no dia a dia no treinamento com o seu cavalo para vaquejada aí. Eu desenhei essa pista que eu quero mostrar algumas áreas que o seu cavalo tem problema, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Muito boa noite para todos vocês, tá certo? Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Se você quiser também aprender, você que entrou antes, aprender a domar, treinar, corrigir seus cavalos ou até mesmo viver de domo, presta atenção nas dicas que eu dou diariamente aqui e também no canal do YouTube. Vejam bem, olha só, aqui pessoal, na pista de vaquejada, existe 3 áreas que você pode estar tendo problema hoje com o seu cavalo, ok? É o que eu chamo de zona de tensão, tá certo? É o que eu chamo de zona de tensão. A zona de tensão do seu cavalo, ela pode ser na pista, aqui na porteira. A zona de tensão do seu cavalo pode ser aqui depois da faixa de tolerância, aqui é a faixa de tolerância, tá certo? Da pista de vaquejada. Ou o problema que você está enfrentando hoje com o seu cavalo pode ser aqui, antes da faixa, ou seja, nessa área do meio da pista de vaquejada, tá certo? Para frente. Quando o problema do seu cavalo é aqui na porteira, a zona de tensão do seu cavalo é aquela zona que o seu cavalo entra e fica agitado, é aqui na porteira, o problema vocês já sabem, tá certo, pessoal? É corrigir o seu cavalo de porteira, é identificar, tá certo? Identificar qual o problema do seu cavalo. Por que o seu cavalo antes era manso e hoje está bravo? Se o seu cavalo antes era manso e hoje está bravo, você para e pensa se o problema não está em você, se o problema não está no ferro que o seu cavalo está usando, se o problema não está na pessoa que está treinando o seu cavalo, o porquê é. Você tem que parar de imediato e procurar. Se a zona de tensão do seu cavalo for aqui na porteira, você vai ter que parar e pensar. Não vá logo metendo ácido no seu cavalo, espora e querendo corrigir seu cavalo de uma vez, porque você pode, às vezes um problema pequeno, você pode transformar esse problema num problema grande, tá certo? Porque a maioria das pessoas já sabe como não é, metendo o ácido no cavalo, fazendo com que o cavalo encoste na porteira aqui de qualquer jeito, ou encosta ou eles matam, ou seja, não é por aí. Se um cavalo corria bem na porteira, o cavalo era manso de porteira, e de repentemente o seu cavalo ele ficou brabo de porteira, você para. Poxa, ontem esse cavalo estava bom de porteira e hoje esse cavalo está horrível de porteira. O que aconteceu? Certo? Identifica que o teu cavalo não pegou uma pancada do boi ou está com trauma. Identifica se a pessoa que montou no seu cavalo anteriormente não era a pessoa que ficava esporeando o seu cavalo ali demais na porteira. Identifica se a pressão que o seu cavalo está pegando para acompanhar o boi, se ela é necessária, porque se não for você já vai corrigir isso, tá certo? Identifica se o seu cavalo não está com problema de boca, se ele não está com ponta de dente de lobo. Você tem que ir por anulação de problemas, ou seja, você vai vendo os problemas e anulando. Olhou os dentes? Não é os dentes. Olhou o freio? Não está machucando? Não. Esse cavalo pegou pancada? Não. Esse cavalo não pegou pancada. Esse cavalo, você vai eliminando os problemas, tá certo? Que você acha que ele tem. Depois que você vê que
identificar qual foi o problema e começa a correção. Na maioria das vezes, um cavalo de porteira ele fica bravo por pressão na porteira e pressão dessa área aqui da porteira, tá certo? Até chegar aqui na faixa de tolerância, que é a faixa, é onde o cavalo mais trabalha, ou seja, é onde o cavalo mais chega a espora, os caras chegam a espora, chega o aço para o cavalo acompanhar o boi. Então, na maioria das vezes, dependendo da pessoa que está dando essa pressão, o cavalo fica com medo de encostar lá, porque toda vez que ele vai encostar lá, ele leva pressão demais. Identificou que é a porteira, identificou que o seu cavalo só está com medo da pressão, é hora de você corrigir, é simples. Se você acha que o seu cavalo está com pressão demais, então é hora de você relaxar, ou seja, você vai pegar esse cavalo que está se afastando da porteira, esse cavalo que não quer encostar na porteira, e você vai fazer correções nele. Saiu da porteira, você deixa o cavalo sair, o cavalo vai sair da porteira. Isso no treinamento, na vaquejada, você não vai fazer isso, tá certo? Balançou a porteira, o seu cavalo saiu, você gira o seu cavalo, espina o seu cavalo, ou gira o seu cavalo, ou trabalha a costela do seu cavalo, ou o garupa do seu cavalo, mas isso muito rápido, de uma forma muito rápida, como se você estivesse ali corrigindo ele, e volta ele para lá. Quando ele chegar na porteira, você relaxa a reda, relaxa a perna, manda balançar a porteira de novo. Se ele sair de novo, você deixa o seu cavalo, deixa ele ir para onde ele quiser. E aí onde ele parar, ou seja, geralmente é no canto da cerca, é na porteira de saída ali, você gira aquele cavalo, gira, dá pressão, espora lá de dentro. Quando eu falo espora, pessoal, não é espora para você machucar seu cavalo, não, é espora corretiva, tá certo? Mostrando para o seu cavalo que você não quer ele ali, você quer ele no canto daqui no brete. Volta o seu cavalo para lá de novo. Seu cavalo chegou lá, relaxa seu cavalo, relaxa. Balança a porteira. Balançou a porteira, seu cavalo fica só se tremendo, não trisca em rédea, não trisca em nada. Deixa o cavalo à vontade. Se ele sair 10 vezes você vai corrigir, vai botar ele lá e deixa ele à vontade. Para ele ver que lá ele fica à vontade. Balança a porteira. Se ele sair de novo, corrige até a hora que balançar a porteira e ele não sair. Ele não saiu, você relaxa em cima dele, você agrada esse cavalo, tá certo? Desce dele, você veja que ele já trabalhou bastante, desce dele, tira a sela dele aqui aqui no pé do brete, tira a sela do teu cavalo no pé do brete aqui, relaxa teu cavalo, agrada teu cavalo e sai. No outro dia você precisa fazer a mesma coisa. Balançou a porteira, seu cavalo se ajoou, se agoniou, saiu, você corrige e volta. Tenho certeza que no outro dia, na segunda vez, ele já vai ficar quietinho aqui, e se ele voltar a ter esse problema. Professor, eu tive esse problema com o meu cavalo, usei essa correção, o meu cavalo voltou. Ou seja, outra pessoa montou, então você não fez da forma correta. Para o cavalo amansar de porteira, você não é da noite por dia. Você veja bem, eu fiz todo esse treinamento com o meu cavalo, não adianta eu corrigir o meu cavalo de porteira e depois eu colocar o meu cavalo novamente no pau. Não adianta. Muda a tua concepção, muda a tua cabeça, muda a tua espora, muda a pressão que você está dando no seu cavalo, que o seu cavalo não merece o que está passando aqui, tá certo? E relaxa o seu cavalo. E sempre que você treinar o seu cavalo, tira a sela dele aqui no brete. Ou seja, na porteira do brete vai ficar na cabeça do cavalo que é um lugar de relaxamento, é uma zona de conforto ali, é uma zona de conforto para ele. Então ele vai gostar de vir. Mesmo que seja enganado, mesmo que ele esteja se enganando, que ele vai vir naquela vontade, agora ele vai tirar minha sela, mas daí você corre outro boi. Mas quando ele vir na outra vez, você tirou a sela, agradeceu o seu cavalo aqui. Cara, o que fica na cabeça do seu cavalo? Que se ele ficar quieto aqui, fizer o correto, é bom para ele, ele vai tirar a sela dele aqui. Tá certo? Então tem muita gente que corrige os cavalos, mas se esquece de dar, eles dão a pressão na verdade, mas se esquece de dar o alívio. E alívio não é só mão, alívio não é só boca, alívio não é só perna, alívio é também do cavalo, tirar a sela aqui e mostrar para o cavalo, ó, aqui é o teu lugar. Tá certo? Aqui é o lugar que tu vai relaxar. Então o cavalo fica muito, com o tempo de treinamento, isso aqui vira uma coisa muito simples, muito fácil para o cavalo, porque ele assimila que aqui é o lugar de descanso dele. É muito simples corrigir um cavalo, mas às vezes as pessoas não querem corrigir, eu sei lá. Eu posto tanto vídeo, entendeu? Tanto vídeo aí mostrando a vocês como é que corrige um cavalo. Às vezes as pessoas não conseguem porque tentam corrigir da forma errada, ou então corrige, dão uma pressão, mas não dão um alívio. O cavalo, ele aprende por pressão e alívio, e você fixa na cabeça dele
essas repetições. Então, tanto você corrigir seu cavalo fica manso, tá certo? Então, agora, você só corrige o seu cavalo nesse método se você identificar que o seu cavalo não está machucado. Porque se estiver machucado, não adianta. Quanto mais você mexer com o seu cavalo lá fora, mais você está machucando ele, tá certo? Se for trauma de batida de boi ou outra coisa, aí é outra correção. Para uma outra aula a gente conversar, tá certo? Mas foi só o seu cavalo com medo, você tirou essa correção que muita gente chama de ser vergonheza, né? O cavalo tá com safadeza, né? O cara não diz assim, o cavalo não quer encostar no brete, mas não é não, viu? É trauma mesmo, é medo da pressão, é querendo antecipar os movimentos. Bom, amansei o meu cavalo de porteira, a zona do meu cavalo de tensão não é mais aqui. O meu cavalo tá manso aqui nessa zona de tensão da porteira, que vai do brete até a faixa de tolerância, ok? Agora o meu cavalo, ele é manso de porteira, o meu cavalo é muito manso de porteira, mas o meu cavalo, quando do meio da faixa para frente, ele fica do tamanho de um prédio, não tem quem segure, o cavalo fica grande demais. Olha só, eu estou ensinando você a treinar um cavalo, eu estou ensinando você a corrigir um cavalo de vaquejada. Vamos supor que esse cavalo ele vem de boa, mas quando ele chega do meio da faixa para frente, ele vira o zezéu. Ele cresce e ninguém segura mais. A melhor forma de você corrigir é na primeira vez que o seu cavalo fizer isso, você parar o seu cavalo. Esquece boi e vai corrigir o seu cavalo. A maioria das pessoas tem cavalos que começam a brigar nos boi porque eles fazem da seguinte forma, presta atenção. O cavalo começou a crescer com ele não liga para parar para corrigir o cavalo, ele bota um freio maior, né? Já prestou atenção? Esse aqui, o meu cavalo está fugindo com esse aqui, eu vou botar isso aqui. Como se freio segurasse o cavalo. O cavalo tem força na boca, mas se você quebra o queixo dele, ele não para. É por isso que às vezes acontece acidente. Aqui perto da gente mesmo, um cidadão denominado treinador de cavalo quebrou o queixo de um cavalo usando métodos de domas na violência. Aqui perto de mim, um que acha que sabe, tá certo? Um cara que acha que sabe domar cavalo e não quer abrir a cabeça para aprender, pegou um cavalo brabo demais e foi botando arreio grande, e chegou num tom grande que quebrou o queixo do cavalo, tá certo? Quebrou o queixo do cavalo, fez tanta força, tanto soco para o cavalo parar que quebrou a mandíbula do cavalo de um lado. Ou seja, isso não pode acontecer jamais, tá certo? Então isso acontece com esse tipo de pessoa que não quer abrir a mente para cavalo, o cavalo está correndo, está crescendo, aí não, meu cavalo está crescendo, eu vou botar um maior. Aí ele bota um freio maior. Quando ele chega num freio maior, o cavalo, tudo bem, 2, 3, 4 vaquejadas, o cavalo começa a atender aquele freio, mas depois o cavalo tem sangue quente, corpo quente, cabeça quente, e o cavalo vai embora, e aí você bota um maior. Na ânsia de seu cavalo atender, não vai atender, ele vai criar defesas e vai aprender a brigar com você com o freio que você botar. Até terminar a acontecer como o cidadão fez com o cavalo do rapaz, quebrou o queixo do cavalo do rapaz. Ou seja, isso não pode acontecer. Na primeira vez que você ver o seu cavalo fazendo isso, você precisa parar. Praxedes, como é que eu faço? Eu venho aqui, eu senti que o meu cavalo cresceu, puxo o meu cavalo, seguro o meu cavalo, deixo o boi embora e corrijo. Praxedes, isso acontecendo na vaquejada, o que é que eu faço? Na vaquejada você dá até os pulos, você não vai corrigir cavalo na vaquejada. Mas quando chegar em casa, volta esse cavalo para um freio de correção, não precisa ser freio de pernona, precisa ser um freio de correção que se encaixe na boca de cavalo, como os Correct 1 Bit. Tem alguns freios muito fáceis de você usar, tá certo? Você não precisa ser um freio grandão demais, um freio que dê condições, tá certo? Que se encaixe bem na boca do cavalo. E aí você vai treinar esse cavalo, manda soltar o boi, na hora manda soltar o boi valente, o boi corredor mesmo, igual estava na vaquejada. Na hora que esse cavalo crescer, você para esse cavalo, segura esse cavalo, tá certo? Não vai dar soco não, eu estou mandando você parar. É por isso que os cavalos de vaquejada, eles precisam ter rédeas. Um dia tem um cidadão aí que disse que não tem nada a ver, mas tem.
Porque se você não tem rédeas, você não tem comando, ok? Você não tem comando. E imagina se um boi desse voltar, né? Então você precisa corrigir esse cavalo. Parou esse cavalo, você corrige esse cavalo quebrando. Olha, pessoal, quando eu falo em quebrando para trás, eu não gosto nem muito de falar. Flexionando o seu cavalo, nuca do seu pescoço para trás, ou seja, recuando o seu cavalo. Recua, 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 tá certo? Ou seja, você está mostrando para o seu cavalo que não é para fazer mais aquilo. E você volta para pegar outro boi. Dessa vez, você traz um boi mais lento, tá certo? Um boi galopeiro. E ali, seu cavalo vai crescer de qualquer jeito. Você parou seu cavalo, na hora que ele crescer, recua, 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 recua o seu cavalo, recua, recua. Usa a perna bastante, não vai se pendurar na rédea não, para ficar só mexendo na rédea não. Recua, você está recuando como forma de mostrar para o teu cavalo, ó, toda vez que você fizer isso aqui, você vai receber isso aqui, tá certo? Então, você vem com outro boi, é por isso que para correção de cavalo é preciso você ter boi. Tá certo? 10, 15 boi. É difícil você corrigir um cavalo brigador com 1 ou 2 boi. É muito difícil. Tá certo? A não ser que você tenha disponibilidade, os boi corram, os boi galopem, mas é muito difícil mesmo. Mas você vai fazer isso. Pegou seu cavalo, cresceu, para na mesma da hora. Não adianta, gente, você ir mudando arreios. Você tem que treinar o seu cavalo aqui. O que vai ficar na cabeça do seu cavalo? É que ele não pode crescer. Agora, se você pegar um boi, você vem no boi devagar, ou seja, você vem num boi e aí o cavalo cresceu, você faz o seu trabalho, o cavalo cresceu, você faz o seu trabalho. Medindo força com o cavalo, aquela tensão, aquela força vai sempre aumentando, ok? Qual outra maneira você tem de corrigir seu cavalo? Você corrige também empurrando o seu cavalo para frente. Se for aqueles cavalos que anda com a que briga com a cabeça assim, não tem? Esses cavalos que você segura e ele bota a cara para cima e vai embora. Esses cavalos, você corrige ele com a cabeça empurrando o seu cavalo para frente, tá certo? Flexiona a nuca, parou, deixa o boi embora, flexiona a nuca do teu cavalo e empurra ele no bridão, para frente. Olha, outra coisa, quando você estiver corrigindo o seu cavalo, você não pode passar da faixa. Tá certo? Não pode passar. Corrige o teu cavalo, dá primeiro cal para trás. Porque se você acostumar o seu cavalo a corrigir o seu cavalo de vaquejada, passando direto, isso vai viciar o teu cavalo a passar direto. Quando mais você precisar dele, ele vai botar em você, ou seja, ele vai passar direto, porque você acostumou ele. Então não é bom, tá certo? Não vira fazer cavalo assim, não dá certo. Você tem que corrigir o cavalo daqui para trás. Olha, você vem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7, 8, 9, 10, corrigindo o seu cavalo. Para chegar, meu cavalo não para de puxar boi, não para não. O seu cavalo, ele é um cavalo que já sabe correr boi. Você só está educando ele que não pode fazer aquilo, tá certo? Aí você vem com o boi devagar, tá certo? Passou, o seu cavalo não está mais brigando, aí você vem com o boi devagar, chega no cal, você tira ele de leve. Só tira ele de leve, não faz ação e nem bate ele para sair não, tá certo? E assim você vai treinando o seu cavalo. Quanto tempo eu faço isso, Praxedes? Depende do tempo que o seu cavalo esteja com esse problema. Mas não adianta você tentar fazer uma correção num cavalo que já vem há 30, 40, 50 dias fazendo isso, crescendo na sua mão em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias. Não vai conseguir, tá certo? Cavalo de correção é faca de 2 gumes, você precisa de tempo e você precisa de prática, você precisa de ferramentas adequadas para você corrigir. E você precisa de mão de obra, ok? De mão de obra. E não se preocupe que o seu cavalo jamais vai parar, o seu cavalo jamais vai parar de sair dos bois, não vai. Ele vai sim ficar com medo de crescer, porque ele sabe que toda vez que ele crescer, ele vai tomar uma punição, ou seja, ele vai tomar uma correção, na verdade. Então você vem com boi, vem 2, 3 bois, sempre, pessoal, tenha bois de tudo. Esses boi galopeiro e os boi lento, os boi galopeiro você usa para esfriar seu cavalo. Não use boi lento para esfriar cavalo, certo? Boi andando, não esfrie cavalo assim. Esfrie seu cavalo nos boi galopeiro, tá certo? Boi galopeiro, deixa ele, vai esfriar. Porque se você esfriar em boi lento, aí tá longe do lento para o corredor e do galopeiro para o corredor, aí tá mais perto.
tá certo? Você esfriando o seu cavalo ali num boi galopeiro é como se você estivesse esfriando um cavalo num boi corredor. Agora, se você estiver esfriando seu cavalo num boi lento, aí depois que você passar para o galope, até no galope ele vai se agitar. Então, não comete esse erro de esfriar cavalo com um boi lento. Quando a gente fala em esfriar cavalo, eu particularmente falo em esfriar cavalo, eu falo em esfriar cavalo, ele se segurar na carreira quieto, tá certo? Quieto, sem querer brigar, em boi galopeiro. Praxedes, e aí? Olha, eu mexi com esse cavalo 20 dias, tá certo? E só tirando ele, para ele não achar ruim, só tirando ele no boi galopeiro. E aí, 20 dias eu vou fazer um teste. Bota uma boiada, uns 3 bois, tá certo? Uns 3 bois, corredor. Aí o que é que eu uso, Praxedes? Eu uso o freio dele ou uso o freio de correção? Você que sabe. Você que sabe, você que conhece o seu cavalo, tanto faz usar um como o outro. Agora, com o freio de correção ou com o freio dele, se ele crescer, corrige, tá certo? Corrige. Às vezes, a galera corrige cavalo porque os donos, os patrões, tá certo? Vou puxar a sardinha agora pro treinador. Às vezes, o cara não corrige um cavalo porque o patrão acha que nós treinadores somos Deus. Eu já vi cara me dizer, Praxedes, eu vou deixar esse cavalo contigo 30 dias. Ligeirinho tu vai ajeitar ele, ó. Entra por aqui e sai por aqui. Um cara desse eu não pego o cavalo dele. Um dia desse um cidadão me disse, não, eu tenho um cavalo aqui que tá indo embora no boi, não quer sair, mas eu vou deixar ele aí contigo 30 dias para tu ajeitar. Entrou por aqui e saiu por aqui. Um cara desse não entende de cavalo e mesmo que eu tente explicar, ele não vai entender porque tá enraizado na cabeça dele. Tá certo? Então agora eu vou dizer o seguinte. Se você, treinador de cavalos, não tiver tempo para treinar o seu cavalo, você não vai conseguir corrigir. Correção é faca de 2 gumes. Você pode corrigir ou você pode não corrigir. É por isso que tem cavalos que já passou na mão de muitas pessoas. Às vezes, nenhuma delas deram o tempo necessário. Aí chega na mão de uma pessoa que tem a prática e tem tempo. E o dono diz assim, olha, corrige esse cavalo aí que eu te dou tempo. Aí ele é corrigível, mas enquanto eu estiver passando na mão de todo mundo, ninguém vai corrigir, porque o cara quer corrigir em 30 dias. Entendeu, pessoal? Era isso que eu queria falar. Não se corrige cavalo em 30 dias, dependendo do trauma. Agora, um aluno meu, esqueço o nome dele agora, se ele tiver aí, dá um alô aí. Um aluno meu, eu não me lembro qual deles, me chegou dizendo a seguinte pergunta. Praxedes, professor Praxedes, eu saí essa semana na minha égua e eu corri nela bem, não fechei minha senha e dei para um amigo correr. E quando eu peguei essa égua, ela estava dando um passo a mais, ou seja, a égua estava embicando, em vez de abrir, estava embicando. Isso foi num final de semana. E ele ia para outro final de semana. A égua desenvolveu esse problema numa vaquejada e teria que correr uma outra vaquejada. O que foi que eu fiz? Eu digo, olha, você vai usar esse método de treinamento, aí passei, desenhei até no papel esse vídeo e já correu o Brasil inteiro aí, escrevi até no papel o que ele tinha que fazer. Ele fez, certo? Passou a semana correndo, eu digo, agora não testa não, tu só faz a correção, não passa a égua, só fica fazendo a correção. E quando for no sábado você pode correr seus bois. Aí ele fez e na vaquejada que veio, o cara, ele correu e a égua correu super bem, me ligou agradecendo e tudo, mas olha só, a égua desenvolveu o problema no sábado e domingo, e quando foi na terça-feira a gente corrigiu ela, tá certo? Aí sim, corrige. Agora, se você pega um cavalo que já tem 30, já passou pela mão de um monte de treinador que os donos não dão tempo para os treinadores corrigir, e você pega um cavalo desse para você corrigir em 30 dias, você não vai corrigir, tá certo, pessoal? A correção também desse cavalo que briga, ela pode ser feita. Cavalo que corre para cima, com a cara para cima, você quebra esse cavalo para frente. Cavalo que faz isso e vai embora, te carrega, briga fazendo de nuca flexionada, você quebra ele para trás ou faz mudança de direção, tanto faz para um lado como para o outro. Você tem que mostrar para ele para não fazer mais aquilo, tá certo? E as correções, eu costumo dizer, pessoal, que você precisa ser firme e sensível ao mesmo tempo em cima de um cavalo. Não adianta um cavalo desse brigar e porque você está com o freio correto, você dá soco, não adianta isso, não adianta. O que você precisa fazer?
ser firme com o seu cavalo e sensível. Como sensível? Você é firme porque você segurou os braços e fez com que o cavalo, mas você não pode machucar seu cavalo. Você não pode, de maneira nenhuma, entrar com espora rasgando, porque ali não está sendo uma correção, está sendo uma punição. E quando você pune os cavalos, não é bom. Ele entende de maneira diferente. Ele não vai gostar daquilo e tem deles que vai querer sair dali muito rapidamente. Então você pode botar a perder um cavalo tentando ajeitar, tá certo? Firme. Faz teu cavalo parar, teu cavalo deu tempo, aí você começa a corrigir. Sempre em menos de 10 segundos, tá certo? Não para o teu cavalo e espera mais de 10 segundos para você corrigir. Por quê? Quando você corrige, a memória do cavalo é de 10 segundos. Eu gosto de dizer para a Chedes que só é de 5 segundos, porque eu tenho 5 de crédito, ok? Então, eu fazendo isso em menos de 5 segundos, tá certo? Tem que ser ali rápido, 1, 2, 3, 4, 5, parei e eu já corrigi meu cavalo ali, já vou para outro boi, já vou para outro boi, já vou para outro boi e só largo. Quando o meu cavalo esfria, só largo como o meu cavalo está me respeitando ali. Agora, para isso, você precisa ter cavalo de cabeça boa, tá certo? Você precisa ser um cara que saiba dar a pressão e o alívio na hora correta, ok? Não adianta violência, não adianta, com o cavalo não adianta violência. Pressão e alívio na hora correta, que você vai sim corrigir seu cavalo, pressão, alívio na hora correta, tempo para treinar seu cavalo, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado da dica hoje, tá certo? Se você quiser também aprender, você que entrou antes, aprender a domar, treinar, corrigir seus cavalos ou até mesmo viver de domo, presta atenção nas dicas que eu dou diariamente aqui e também no canal do YouTube. Olha, para você que não sabe botar o seu cavalo para correr na mão de dentro ou na mão de fora, principalmente na mão de dentro, eu deixei lá no YouTube um vídeo, tá certo? O nome do vídeo é Como Corrigir Seu Cavalo. O nome do vídeo é Como Ensinar o Seu Cavalo a Galopar na mão de dentro do boi ou na mão de fora do boi, tá certo? Mas corra na mão de dentro, tá ok? Lá você vai aprender essas técnicas. Um abraço muito forte, fiquem todos com Deus e mais uma vez obrigado a todos que participaram dessa live, tá certo? Um abraço, boa noite a todos.